Esse vídeo é para tu. Inclusive vou te marcar aqui no título do vídeo. Eu vi seu vídeo falando porque você não tem religião. E não vim para te acusar e tal. Só vim para esclarecer algumas coisas da religião católica. Apesar que eu não sou da religião católica. Eu sou... Quer dizer, religião católica. Eu não sou do ramo católico, mas eu sou do ramo evangélico. E do ramo católico, eu vejo que tem muitas coisas, tipo, muito erradas e tal. Por isso que você não conseguiu se identificar direito. Porque, tipo, foi uma sequência de erros muito grandes. Mas, assim, quando eu digo muito grandes, foi muito grande mesmo. Porque, por exemplo, o testemunho que elas deram lá pra você foi de pessoas más. Mas eu tenho certeza que se você encontrasse pessoas muito boas ali, você ficaria muito ligado a elas. Ou seja, automaticamente você iria se convertendo de pouco a pouco. O problema é que você viu justamente o pior da igreja. Assim, principalmente da igreja católica. Não que na igreja evangélica não tenha, não é isso. E tem bastante, tem muito. O problema é que lá, pelo vídeo que você postou lá, era a igreja inteira fazendo isso. Ou pelo menos metade dela. Então, parece uma igreja corrompida. E esse que é o problema. Heresia. Por que heresia? Porque a heresia é simplesmente o seguinte: distorção da Bíblia. E aí, eu não quero entrar no ponto onde eu vou discutir sobre catolicismo e evangélico. Por quê? Porque vai ter uma diferença muito grande. Se eu for entrar pelo meu ramo, eu vou falar o seguinte: heresia, que o catolicismo é pura heresia e tal. Se eu for falar isso, aí vai por um outro rumo. Mas eu quero falar o seguinte: que essas pessoas aí não entenderam direito a Bíblia e tal. Que você, Bruna, você é amada. Você é amada por Deus. Mas é o seguinte: não é porque você é amada por Deus que você pode fazer tudo. É isso que eu quero que você entenda no cristianismo. Que principalmente o cristianismo evangélico. Que nós acreditamos o seguinte: eu sou amado. Mas Deus quer que a gente cumpra as leis dele. Porque a gente só respeita as leis dos homens até onde ele respeita as leis de Deus. Ou seja, se por exemplo, se tiver uma lei proibindo que a gente cultue ao nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, a gente não vai respeitar essa lei. Não vai, de jeito nenhum. E a gente vai praticar do mesmo jeito. Aí fala, por quê? Por que você tem tanta fé nesse Deus? Porque quando eu mais precisei dele, ele sempre esteve ali ao meu lado. Eu nunca assim, vivi uma coisa tão sobrenatural como eu tô vivendo esses dias. Esses dias eu tô vivendo uma luta dentro de mim. Porque eu tô tendo que negar, literalmente, a mim mesmo. Porque no culto e tal, o pastor chegou e falou: tá, então se você, tipo, não falou exatamente com essas palavras, mas eu vou tentar transmitir a mensagem aqui. É melhor você ficar sozinho do que você namorar e ser traído, você tomar chifre. E cara, isso pegou justamente numa coisa em mim que tô absurdamente assim, tipo, porque eu tô com 15 anos, quase 16. E nesse ano eu comecei a pensar, tipo, muito, mas muito seriamente nisso. E comecei a pensar numa futura pretendente e tal. Só que ele falou, calma aí, calma aí. Mas uma coisa que eu achei, tipo assim, muito estranho e tal, e muito legal também, é que apesar de ele falar pra eu abster de alguma coisa, ele também repete falando que ele me ama, eu tenho propósito, ele me ama, eu tenho propósito. E assim também é com você. O problema é que ninguém chegou a falar com você e você nunca procurou. Esse que é o problema. Então se você procurar Deus, ele vai estar lá. Eu estou à porta e bato. Quem abrir, cearei com ele e ele ceará comigo. Assim diz em Apocalipse 3,
14, não lembro direito. Mas tá aí Apocalipse 3. Tá Apocalipse 3. E tal. Então, assim, você é amada. Você é amada pelo meu Deus. Ele não quer que você sirva outros deuses, porque esses outros deuses não vão te fazer tão bem como ele vai te fazer. Eu não sei se você consegue entender isso. Ou, se você conseguir, então por favor, ouça o meu pedido e sirva a Deus. Porque a melhor coisa que eu fiz foi servir a Deus. Melhor coisa. Claro que é difícil e às vezes é até doloroso e tal, mas nunca é um negócio assim impressionante. Nunca vai ser menos. A gente sempre vai ganhar mais dele do que perder. E o que a gente perde é na verdade ganhar. Porque quando você perde certas amizades que não te levam pra frente, só pra trás, você está sendo beneficiado, né? Então tem coisas assim na vida que parece que é ruim, mas na verdade é bom. Bom, inferno assim. O inferno, resumidamente, é para aqueles que não perderam o perdão. Não é você fazer o cursinho e tal, como você diz no vídeo. Falar, você acha mesmo que Deus vai me mandar para o inferno só por não fazer cursinho, sendo que eles têm tantos problemas para resolver? Assim, eu não sei se você sabe, mas todos os problemas já estão resolvidos. Aí você fala, mas tem o racismo no mundo, tem guerra e tal. Tem guerra, mas sim, ele está no futuro já. Ele já está no futuro. É esse que é interessante. Enquanto você está vendo só aqui, nós cristãos, nós vemos o futuro. A gente olha para o futuro, a gente vive o futuro. Não é literalmente só ficar aqui e falar e tal. A gente vive o futuro e o presente. O passado não importa. O seu passado, Brubs, seu passado, Bruna, pode ser o pior passado que tiver. Você pode ser um assassino, você pode ser o que você for. Mas se você se arrepender, você está sendo perdoado por Deus. Vai ter as consequências que você vai viver. Só que é só isso. Você vai ter o mais importante, que é o perdão. Porque o perdão é tão importante que se você não tiver o perdão de Deus, você não vai para o céu. É esse que é o negócio. O problema é esse. Porque quando você ama e tal, não adianta você somente amar e você não perdoar. Apesar que se você amar, você já perdoa, né, e tal. Mas assim, o catolicismo, ele é bem difícil de se explicar, porque tem muitas coisas que não tem base bíblica correta. Que se você ler a Bíblia ali umas 3 vezes ela inteira, você vai ver, e se você interpretar certo, claro, e pedir auxílio ao Espírito Santo, aí você vai ver que, na verdade, o catolicismo tá todo errado. Todo errado, assim, e quando eu digo todo errado, não é todo mesmo. Porque, mano, tem muita coisa que não era pra ter. Não era pra ter. Por exemplo, imagem. Pra que colocar imagem? Pra quê? Se lá na Bíblia está dizendo o seguinte: não fazeis imagens e adoração, nem ídolos, nem nada disso e tal, e é coisa. E aí vem no Instagram e alguém coloca isso, aí é cristão pirraçando cristão, e é uma briga sem fim por causa de uma coisa assim simples, que é só uma pessoa ou milhões de pessoas reconhecerem que estão erradas e tal. É uma coisa simples, mas se torna uma coisa longa porque tem pessoas que não aceitam. Mas enfim, também essa questão de casar, mano, essa questão de casar aí foi um negócio bem bobo que sua avó falou. Com todo respeito, claro. É isso assim, puxa, aí também ela bobeou aí. Tá, agora deixa eu lembrar mais de alguma coisa que você falou aqui. Tá, a questão
da mulher que rasgou seu desenho e tal. Na minha igreja tem uma salinha e tal. E aí a gente... eu sou PQ Águia, né? É Patrulha Evangélica... Não, pera. PQ Águia. Patrulha Quadrangular Águia. Por que Patrulha Quadrangular Águia? Quadrangular é o nome da minha igreja. Patrulha, por quê? Porque a gente fica vigiando as crianças, tanto no sentido físico, como também no espiritual. Por exemplo, ontem mesmo eu tive que jejuar para conseguir vigiar e tal. Porque eu não sei se você sabe, mas tem o mundo espiritual e assim, o diabo ele quer nossa alma por tudo. Não sei se você vai levar a sério e tal, não sei se você vai assistir até aqui. Mas é porque Deus te ama tanto assim que tipo, você precisa saber disso. Que o diabo ele quer sua alma. E você tem um poder de influência muito grande, muito grande. Com certeza, você é uma pessoa boa. Mas ser uma pessoa boa não é o suficiente. Você tem que fazer um pouquinho a mais. Só um pouquinho. Que é só você negar a si mesmo. E falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É só isso. E você vai ter tudo liberado. O pecado é complicado, mas ao longo do tempo você se livra dele. Uma coisa que eu aprendi é que assim, o pecado só continua em você quando você não ama a Deus com todo o coração. Porque quando você começa a amar a Deus muito, mas muito fortemente, você começa a largar o pecado automaticamente. Não é tipo, você se força, você tem que se forçar e tal. Não, é uma coisa mais natural. Agora a questão da bebida. Bebida e tal, por que isso é pecado para nós? Porque é o seguinte, para nós evangélicos é pecado porque vai fazer você ser exposta a uma vergonha. Porque a bebida, assim como Lemuel vai falar, como a mãe de Lemuel vai falar, que lá em Provérbios 31, se eu não me engano, posso estar errando, mas é em Provérbios, que é assim, que o vinho é para quem é miserável, para quem é pobre, para quem está todo lascado. E depois, ainda em Provérbios, vai falar que é melhor que os reis não bebam vinho. Porque justamente por isso. Porque o vinho é para você esquecer as mágoas da vida e tal. Como já diz em Provérbios. Então, mas se a gente já vive com Deus, se a gente já vive feliz, então por que a gente vai esquecer mágoas da vida? Sendo que Deus já se esqueceu disso. Assim do momento que quando você pede perdão a Deus, verdadeiramente, Ele vai te perdoar. E aí, Ele vai jogar no mar do esquecimento todos esses pecados e tudo. Então você já é amado desde o início. O amor de Deus não se condiciona por quem você é. Mas Ele quer que você mude. Ele precisa que você mude para você não morrer, para você não viver infeliz. É isso, Ele te ama tanto que Ele não quer que você viva infelizmente. Que Ele não quer que você viva infeliz. Porque o álcool pode te dar uma felicidade ali, agora, mas depois você fica com cirrose aí, não sabe por quê. Você fica com doença no fígado, fica todo lascado o seu fígado, você fica todo labrudeado. Aí você fica lá bêbado, você comete algum crime, você paga a conta pra todo mundo, você falha. Você fica todo lascado com vinho, é isso. É literalmente por isso, porque Deus te ama tanto que Ele não quer que você seja exposto a uma vergonha dessas. É como o pai que vê o seu filho com uma arma. Mesmo que o seu filho esteja com a arma e tal, brincando com a arma, ele não vai deixar de te amar. Só que ele quer tirar isso de você. Por quê? Porque senão, se você errar ali, você vai se matar. É por isso. Então, falou. É esse o vídeo. Brunos, espero que você tenha gostado do vídeo e tal. Você tenha assistido até aqui. Você é amada por todos nós. Todos os cristãos verdadeiros. E respeitada também. Porque você parece ser uma pessoa legal. A questão da roupa é um negócio de não querer fazer você pecar. Por exemplo,
É porque a gente olha aqui, tipo, a gente olhar para uma mulher com um olhar tendencioso, um olhar maligno, perverso, é pecado pra gente. Então a gente evita. Por isso. É por isso. Porque se uma mulher ou um homem coloca, por exemplo, uma roupa muito curta, a gente vai ver e tal, e vai ficar desenhado, tipo, as partes genitais e tal. Então a gente evita, porque aí a gente evita esse tipo de roupa para não fazer os outros pecarem e olhar pra gente com outro olhar mais pesado e tal. É por isso. Bom, então esse foi o vídeo. Falou, tchau.